para Ele não há nada impossível que Ele não possa fazer. Eu te pedi, meu Senhor, atenda agora o meu clamor, pelo que fizeste perfeito e que o homem roubou. O amor que não existe mais, como foi há muito tempo atrás. Alegria que existia no lar, hoje se esfriou. O filho que dos pais esqueceu, a família que não se fala mais, a filha que perdida está, o casal que pensa em se separar, o desprezo que o vovô suportou, a diferença que sofreu a vovó, o orgulho invadiu corações, mas Deus pode restaurar esse amor. Amém. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Ele é Cordeiro que vem do céu para restaurar e abençoar teu lar. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Basta só você pedir com fé, que sua família Ele irá restaurar hoje. Clama por unção, meu Senhor, teu Espírito em nosso favor. Somos tua existência, a sua criação. Pelo amor que não existe mais, como foi há muito tempo atrás. Alegria que existia no lar, hoje se esfriou. O filho que nos pais esqueceu, a família que não se fala mais, a filha que perdida está, o casal que pensa em se separar, e o desprezo que os vovôs suportou, a indiferença que sofreu a vovó, o orgulho invadiu corações, mas Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar este amor. Só Deus pode restaurar este amor. Ele é o Cordeiro que vem do céu para restaurar e abençoar teu lar. Só Deus pode restaurar este amor. Só Deus pode restaurar este amor. Basta só você pedir com fé, e tua família Ele irá restaurar. Só Deus pode restaurar este amor. Só Deus pode restaurar este amor. Basta só você pedir com fé, e tua família Ele irá restaurar. Amém. Vamos clamar, né? Vamos pedir ao nosso Deus que Ele irá realizar aí os seus milagres. Amém. Feliz sábado mais uma vez.
Convido aqueles que puderem, vamos se ajoelhar e vamos falar do nosso Deus. Maravilhoso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Estamos aqui, Senhor Deus, no teu santo dia, o sábado, Senhor, onde todo final de semana nos lembramos que o Senhor é o mantenedor de toda a nossa vida, Senhor. É o que nos sustenta, é o que nos guarda e nos livra de todo mal, Senhor. Muito obrigado por essa proteção, Senhor. Pedimos também, Senhor Deus, uma bênção especial para todos nós que estamos aqui, mas principalmente as visitas aqui presentes, que elas possam se sentir bem no nosso meio, que elas possam sentir que existe um Deus Todo-Poderoso, que olha por cada um de nós, inclusive por eles também, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor Deus, para que nossas ações, para que tudo que formos fazer, possa chegar até o teu trono de graça, Senhor Deus, e transformar em bênçãos para cada um de nós, Senhor Deus. Pedimos também uma bênção especial para o nosso irmão Médici, que se disponibilizou aqui, um final de semana da família, Senhor Deus, a falar inspirado por Ti, e que tudo que ele for falar seja inspirado pelo poder do Espírito Santo, Senhor Deus. Que nós possamos também, em família, possamos aqui aprender cada dia mais, Senhor Deus, sobre essa instituição que aqui na terra, entre pai, mãe e filho, se não tiver também uma pessoa só, nós temos a certeza que o Senhor faz parte também da nossa família. Que o Senhor possa abençoar cada família aqui da igreja, Senhor Deus, que estão passando por alguns momentos difíceis, estão passando por algumas lutas, algumas dificuldades. Que o Senhor possa abençoar, Senhor Deus, conforme o teu querido, a tua boa vontade, Senhor. Que esse seja também um final de semana muito bom. Começamos ontem, hoje estamos dando sequência e termina amanhã, mas que o principal de tudo, Senhor Deus, que possamos aprender sobre mais do teu amor, que treinamos aqui na terra, mas um dia colocamos em prática aí no céu, Senhor. Por favor, perdoa os nossos pecados, fica conosco neste santo sábado e abençoe nosso irmão Médici, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Bom sábado. Quero convidar aqui mais uma vez o Médici, que neste momento ele vai abrir a palavra. E já quero agradecer novamente por ele estar aqui com a gente. Que Deus te abençoe ricamente. Fique à vontade. Bom dia a todos. Um bom sábado. Tá fraco. Bom sábado. Maranata. E nós. Amém. Grande alegria poder estar na casa de Deus. Mais um sábado a menos até a volta do Senhor Jesus. Amém? Nessa manhã de sábado eu quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos. E eu creio que alguns já estão curiosos para poder saber e descobrir o que significa essa arca aqui, né? Antes de eu começar a mensagem, eu gostaria de agradecer também os nossos amigos que estão online, estão acompanhando na voz ativa. Deus seja louvado pela vida de vocês, que o Espírito Santo também possa habitar no coração de cada um, daqueles que irão ver essa live agora, mas também aqueles que futuramente irão assistir, que a mensagem possa ser também utilizada através desses meios de comunicações e assim nós pregarmos o Evangelho. Amém? Irmãos, nessa manhã de sábado, como todos, ou quase todos, não sei se todos estavam aqui ontem. Quem estava aqui ontem? E quem não estava? Eu vou dizer uma coisa para você com tristeza no coração. Você perdeu a metade da sua vida. Brincadeiras à parte, você ainda pode recuperar pela graça de Deus. Ontem nós falamos da importância de uma pessoa ser feliz na família. E a felicidade não se encontra em um casamento. A felicidade, nós vimos na palavra de Deus, que não se encontra na pessoa que se propõe a se relacionar com outra e estabelecer uma família. Pois a felicidade se encontra em quem? Em Jesus. E essa pessoa se propõe em seu coração compartilhar essa felicidade com aquela pessoa que ela quer construir a sua família e aguardar a Cristo Jesus. Amém. Nessa manhã nós iremos falar de algo bem importante, interessante, que fala sobre esse objeto aqui. Quero ressaltar, como eu disse ontem,
esse objeto aqui não tem poder nenhum. É plástico, tá? É plástico. É uma representação de algo muito importante que nós iremos estudar hoje na Palavra de Deus. Mas o Ministério da Família, nesta manhã, estará lançando um projeto, Família, Projeto de Deus, onde irá se estender ao longo desse ano, em que cada família terá o privilégio, a oportunidade de não ter somente esse objeto, mas o conteúdo que foi preparado para a família, para que você, durante a semana, além de ter esse material, você também terá o privilégio da igreja orar por sua família. No finalzinho da mensagem, eu gostaria de compartilhar o que tem aqui, mas eu nem combinei com a irmã. Irmã, você precisa me falar, pelo menos, a família que nós iremos convidar, a sua maravilha. Então, vai chamar a família da irmã para poder iniciar esse projeto, e para os sábados seguintes nós iremos explicar em detalhes. Mas, antes de tudo, eu gostaria de convidar a minha pequena Lorena, vem aqui à frente. Ela vai trazer um louvor ao nosso Deus, que fala muito sobre a importância da família. Então, se você estiver com o seu filho, com o seu companheiro de história, de muitas e muitas vezes, seu esposo, sua esposa, fica do lado dele, dela, abrace e medite na letra desse louvor. Bom sábado. Bom sábado. Muito obrigado, Deus.
Deus seja louvado pela vida de cada um nesta manhã. Nós iremos agora no momento mais importante que nós temos no sábado, é quando nós abrimos a palavra de Deus. Eu oro a Deus e peço que os irmãos acompanhem comigo na oração também, para que o Espírito Santo possa iluminar a mente de cada um nesta manhã e assim possamos compreender as verdades que o Senhor tem nos preparado nesta manhã de sábado e entender que o bem mais precioso que nós temos aqui na terra é a nossa família. Feche seus olhos, vamos orar. Bondoso Deus e querido Pai, a Ti a honra, a glória e todo o louvor. Obrigado, Pai querido, pela oportunidade ímpar que o Senhor nos concede. Estamos na Tua casa de oração para render louvores e exaltar o Teu santo nome. Nós cantamos, nós oramos, nós falamos daquilo que está em nosso coração, mas neste momento nós iremos abrir a Tua palavra. E nós entendemos que quando abrimos a Tua palavra, é o Senhor falando conosco. Pois, ó Deus, faça o Teu querer em nossa vida. Que a Tua vontade seja hoje e sempre soberana em nosso meio. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu gostaria de destacar o que está escrito aqui à frente, que algo que não deve faltar e é insubstituível na minha e na sua família. Você precisa ter isso, no mínimo, desenvolver o perdão todos os dias, ser grato a Deus. Amor é o básico, é o mínimo, né? Respeito mútuo, confiança, fé, união, e eu não passo mais à frente, fidelidade. Isso é uma das estruturas que nós conseguimos aplicar e desenvolver em nossa família e precisa ter na família. Pois, irmãos, sem isso, nós somos presas fáceis ao inimigo. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Eu não sou muito bom com cola, já vou dizer logo, eu não sou muito bom com cola, mas algumas informações é importantíssimo. Eu não sou pastor, mas pela graça e pela misericórdia de Deus, Deus nos concede a oportunidade de assim falar do amor dele. Então ore, interceda por mim para que a mensagem seja de acordo com a vontade de Deus, e peço licença para os irmãos daquilo que for dito, que não é a minha vontade, mas sim a vontade de Deus, para que a sua família seja um espelho do céu aqui na terra. Amém. O livro de 1 Samuel, eu gostaria de, na verdade, o livro de 1 Samuel capítulo 4, mas antes de ler o capítulo 4, abre em 2 Samuel, que será o nosso texto base, o livro de 2 Samuel, capítulo 6. Um pouquinho mais à frente, aí você vai estar folheando, 2 Samuel, capítulo 6. Todos estão com Bíblias. Se alguém não estiver com a Bíblia, por favor, levante a mão, que tenho certeza que irá chegar uma Bíblia até você. Uma mão levantada, e alguém conseguiria levar uma Bíblia para o nosso amigo, para que ele possa acompanhar a leitura, porque esse é um dos momentos mais importantes que nós temos e precisamos acompanhar tudo que for lido, tudo que for dito. Enquanto você está folheando, eu gostaria de destacar que nessa manhã eu irei falar rapidamente de um exemplo de família que não se deve ser seguido. E detalhe, é um exemplo de família que servia a casa do Senhor. E depois, mais na frente, vai ser rapidamente. E mais à frente eu irei construir, desenvolver a mensagem estudando, trazer um pano de fundo histórico do que aconteceu, para nós falarmos de uma outra família que foi muito abençoada, porque ela tomou a decisão de fazer a vontade de Deus. O texto que nós iremos ler é o livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11. Amém? Assim diz a palavra de Deus. Ficou a arca do Senhor. Ficou a arca do Senhor em casa de quem? Obed-edom. Hoje deu 3 meses e o Senhor abençoa toda a tua casa. Grave bem esse nome, Obed-edom. A arca da aliança ficou quantos meses? 3 meses e Deus abençoa toda a tua casa. Mas para nós entendermos o contexto, o porquê que a arca da aliança ficou na casa de Obed-edom,
nós precisamos voltar um pouco na história para poder contextualizar. Como eu disse no início da minha fala, eu preciso falar rapidamente de um exemplo de família que não deve ser seguido. A família de Eli e seus 2 filhos, Ofni e Finéias. Se você for no livro de 1 Samuel capítulo 2 e 3, nós temos o contexto histórico da família de um sacerdote, de um juiz, de um homem de Deus, que tinha 2 filhos que a Bíblia nos diz que eram chamados filhos de Belial. Filhos de Belial no contexto histórico significa o quê? Filhos da iniquidade, filhos da perversidade, filhos do mal. Em outras palavras, sabe o que esses filhos de Eli faziam? Você deve conhecer um pouco a história, mas enquanto eram oferecidos sacrifícios ao Senhor, eles chegavam com um garfo lá de 3 pontas e retiravam a metade para eles. E depois, além disso, eles retiravam algumas ofertas, algumas coisas que eram do Senhor para o seu bem proveito. Mas ainda a Bíblia nos diz que eles se deitavam com as mulheres, filho de um sacerdote. Eles trabalhavam dentro da casa do Senhor, eles moravam na casa do Senhor, mas não eram exemplo para o povo. O povo estava ficando totalmente desconfortável e desmotivado de ir à casa de Deus para poder oferecer esse sacrifício. Era um contexto em que ele não tinha mais domínio, ou talvez tentava ensinar, educar os seus filhos. Eles moravam na casa de Deus, trabalhavam, faziam as atividades da casa do Senhor, mas mesmo assim eles não faziam o que era reto perante Deus. Não era o melhor exemplo para se seguir. Ele aconselhava, falava, mas não havia nenhuma evolução. A cada dia que passava, os filhos eram um mau exemplo, e a Bíblia nos chega a dizer que eles eram filho de Belial, filho do mal. Mas Deus, sabendo do contexto histórico, da forma que estava sendo conduzido aquele povo, e o povo não tendo mais prazer de ir à casa de Deus por causa desses 2 filhos, Deus trabalha no coração de uma mulher chamada Ana. Você conhece a história de Ana, e o que ela fez depois de tudo aquele contexto? Ela fez o quê? Ela disse: se eu tivesse um filho, eu daria para o Senhor. E quem é esse menino? Samuel. Depois que ele desmamou, ela levou para morar na casa do Senhor. Deus já estava preparando alguém que iria substituir aqueles 2 homens, Ofni e Finéias, e também aquele juiz que por algum motivo ele já estava com seus dias contados. Sim, sabe por quê? No capítulo 2 e capítulo 3 nós vemos que o contexto daquele povo estava tão desagradável com aquela situação, da atitude daqueles homens, aqueles 2 sacerdotes, que Deus enviou um profeta para a casa de Eli e disse: os seus dias estão, estou parafraseando, tá? É para você, eu estou te provocando para depois você ir na palavra de Deus e ler qual foram as palavras que o profeta assim chegou na casa de Eli e disse: os seus dias estão contados. Eu fiz tantas e tantas coisas por você, e você faz vistas grossas para os seus filhos. Veja o que os seus filhos estão fazendo na casa do Senhor. Os seus 2 filhos irão morrer no mesmo dia. Eli guardou isso no seu coração, e a Bíblia diz que Samuel crescia na presença do Senhor e diante dos homens. Enquanto isso acontecia, Eli continuava com seus trabalhos sacerdotais. Ofni e Finéias também fazia aquilo que não deveria ser feito na casa de Deus. Mas eu volto um pouco mais na história, porque Deus havia levantado um homem para poder libertar o povo do cativeiro egípcio. Alguém se lembra desse nome? Viveu 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, e mais 40 anos caminhando com o povo. Quem é esse homem? Moisés era o homem de Deus. Com a experiência dele, ele tinha tanta intimidade com Deus, falava abertamente com o Senhor, que Deus falou assim: Moisés, capítulo 25 de Êxodo: Moisés, agora eu não quero somente falar contigo, eu quero habitar no meio do povo. E Deus disse: me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Mas também esse santuário terá alguns objetos. E o primeiro objeto que Deus orienta a Moisés a construir é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança com medidas
com um tipo de madeira de acácia, revestido de ouro por dentro e por fora. A tampa é o propiciatório, revestido totalmente de ouro puro. E dentro da arca, vocês sabem o que tinha? As tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão e o maná que caiu de onde? Do céu. Esses 3 itens. E Deus falou assim, ó, esse objeto específico ficará no lugar santíssimo. Nesse tabernáculo tem o pátio, o lugar santo e o véu que separa do santíssimo. E todas as vezes que o santuário for desmontado, porque era um santuário o quê? Móvel. Todas as vezes que era desmontado, a forma de carregar a Arca da Aliança não é de qualquer jeito, Moisés. Então preste bem atenção nas orientações. Somente os levitas poderão carregar a Arca da Aliança. E como será? 4, um de cada lado, segurando as varas, apoiando no ombro e carregando. Não poderá tocar. Existia essa orientação. E era bem claro em como que era utilizado a Arca da Aliança. A Bíblia nos diz que sempre a Arca da Aliança ia na frente e o povo seguia a Arca da Aliança, mostrando que Deus sempre vai estar à frente em nossa vida. Outra coisa, a Arca da Aliança também era um objeto que representava a presença de Deus. Representava. Não tinha a presença de Deus, porque eu vi recentemente que Deus não pode entrar no local porque Deus é muito grande. Não existe um local de que Deus possa ficar porque Ele é enorme. Concordo, mas Ele também, a Bíblia diz que Ele pode habitar no meu e no seu coração. É uma representação da presença de Deus, a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança era utilizada também no contexto histórico, onde depois que Moisés foi assunto ao céu, quem foi o substituto? Josué. Josué precisava passar pelo rio Jordão. Venham comigo, no Rio Jordão. Esse Rio Jordão, a Bíblia nos diz que a Arca da Aliança estava à frente. E o rio se abriu. Enquanto a Arca da Aliança estava parada lá no centro, o povo passava em pés seco. Depois disso, o próximo contexto que o povo utilizava a Arca da Aliança, as muralhas de Jericó, rodear por uma vez ao dia, e no 7º dia, 7 vezes, mas a Arca da Aliança sempre estava à frente. É interessante destacar outro ponto: a Arca da Aliança também era utilizada em fatores de guerra. Todas as vezes que o povo de Deus lutava, e constantemente era contra os filisteus, que era o contexto histórico que nós iremos ver aqui. A Arca da Aliança ia à frente, sempre Deus tinha o quê? Dava vitória ao povo. Mas, lembra da família de Eli, Ofni e Finés? Você sabe que a Bíblia considerava eles como filhos de Belial. Eles estavam na casa de Deus, fazendo as coisas de Deus, mas o seu coração estava longe. Nesse contexto de Arca da Aliança, da importância dela, que representava a presença de Deus, nós temos um homem chamado Eli, que não cuidava dos seus filhos. E a Bíblia nos diz que em um dos conflitos contra os filisteus, no capítulo 4, lá de um lado direito, em Afeca, os filisteus, e do outro lado esquerdo, em Ebenezer, o povo de Deus, se reuniram para lutar. Nessa ocasião, a Arca da Aliança não estava. Nessa ocasião, a Arca da Aliança estava na casa do Senhor. Ofni e Finés estavam fazendo as suas coisas certas, entre aspas, na casa do Senhor. E o que aconteceu? O povo foi pelejar, foi lutar contra os filisteus. Neste momento histórico, aproximadamente mais de 4.000 homens morreram. Então eles tiveram a ideia, enquanto estavam pelejando, lutando contra os filisteus, e 4.000 homens morreram, vai buscar a Arca da Aliança. Voltaram rapidamente, pegaram a Arca da Aliança. Quem pegou? Ofni e Finés. Os dois filhos de Belial pegaram a Arca da Aliança para poder vencer o quê? A guerra. Porque eles entenderam, nós não trouxemos Deus para essa guerra. Deus precisa estar conosco. Quando a Arca da Aliança chegou no campo de batalha, foi um alvoroço, onde os filisteus tremeram, porque eles acreditavam que deuses estavam dentro daquela arca. Eles lembravam que o que Deus fez contra o Egito no passado. Eles tremeram. Mas em contrapartida, um dos reis disse: eia, vamos lutar. Se nós estamos aqui, nós iremos vencer. E outra coisa,
Nós não iremos ficar servindo igual os egípcios que passaram aquela vergonha. Vamos para a guerra. Teoricamente, irmãos, nesse contexto histórico, se agora Deus está na linha de frente da guerra, o povo de Deus não ia ganhar? Sim ou não? Porque a Arca da Aliança representa o quê? A presença de Deus. Mas eu digo uma coisa, no capítulo 4 de 2 Samuel, antes da Arca da Aliança, 4 mil homens morreram. Com a Arca da Aliança, mais de 30 mil homens. Ué, mas Deus não estava presente? Por que então que mais gente morreu? A ideia agora da Arca da Aliança não era a presença de Deus, mas havia o quê? O interesse. Só lembrava de Deus quando precisava o quê? Da guerra, de vitória. Mas antes, e detalhe, quem é que pegou a Arca da Aliança? Os filhos de Eli. Deus sabia que no coração deles não era a intenção que Deus estivesse ali de frente, mas eles já estavam utilizando a Arca da Aliança como objeto de guerra, como uma estratégia para poder vencer. Deus não estava no meio daquele povo. A Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, não estava ali. E os filisteus destruíram de uma forma tão ímpeta, em que levaram a Arca da Aliança para suas terras. E um benjamita, antes da guerra ser findar, ele entendeu que, em outras palavras, a casa caiu, todo mundo está morrendo aqui, eu preciso relatar urgentemente para o povo. Esse benjamita corre, chega lá até a cidade, fala com o povo. Perdemos a guerra, e o povo ficou desesperado. A Arca da Aliança foi roubada, o povo ficou mais desesperado. E Eli, senhor de idade, mais de 80 anos, já não conseguia enxergar muito, sentado na cadeira, vê aquele alvoroço assim, ó, vem aqui menino, vem aqui, o que está acontecendo? Deixa eu te falar, o seu filho morreu. É um problema. Mas e a arca? E a arca? A arca foi levada. Existia uma preocupação de ele sobre os seus filhos, como pai. Qual é o pai que não ama os seus filhos? Mas já existia uma profecia em que o profeta havia dito que os 2 filhos dele iriam morrer no mesmo dia. E anteriormente, na visão em que Samuel estava dormindo, e Deus chama ele quantas vezes? 1, 2. Eli, você está me chamando? Não sou eu, vai deitar. Na terceira vez, ele sabia que era quem? Era Deus. Vai deitar, e quando Deus te chamar, eis-me aqui, Senhor. Deus falou tudo o que iria acontecer para Samuel. Samuel acordou, fez as suas atividades, mas ele percebeu que o coração de Samuel estava meio preocupado. E disse: Samuel, conta tudo, não guarde nada daquilo que o Senhor disse. E Samuel disse que Deus iria fazer uma grande mudança, porque do jeito que estava não deveria continuar. Ele assim disse: que seja feita a vontade de Deus. Samuel já estava se preparando para ser o substituto, um homem de Deus, um homem que iria conduzir aquele povo. Ele já sabia que a notícia da morte dos seus filhos seria inevitável. Quando ele ouviu a notícia que os seus filhos iriam morrer, ele ficou triste, mas a preocupação dele maior era o quê? A arca. E a arca foi roubada. A Bíblia nos diz que ele caiu para trás, bateu a cabeça, e uma das mulheres dos filhos de Eli, a sua nora, ouvindo aquela má notícia, estava grávida, deu à luz e deu o nome do filho de Aiô. Em outras palavras, a glória do Senhor se foi. Era uma tristeza maior, não a perda dos filhos de Eli, mas sim a retirada da presença de Deus da Arca da Aliança. E o contexto histórico que nós encontramos que depois disso tudo, irmãos, a Arca da Aliança ficou por muito e muito tempo fora da casa de Deus, junto com o seu povo. A Arca de Deus passou aproximadamente na terra dos filisteus mais de meses, 7 meses aproximadamente. Os filisteus pegaram a Arca da Aliança e, como era de costume, toda vitória pegava os despojos. Se tivesse utensílio dos deuses, eles colocavam no templo dos deuses deles. Eles pegaram a Arca da Aliança e colocaram na sala do deus deles, chamado Dagon. Alguns dizem que Dagon tinha a parte de homem e a parte de peixe. Eles colocaram a Arca da Aliança em frente ao templo, de frente à arca, de frente à estátua, e se retiraram.
Na mesma madrugada, o deus Dagon, aquela estátua, caiu de frente à Arca da Aliança. Os sacerdotes escutaram o barulho. O que aconteceu? Que barulho é esse? E eles viram que a estátua estava no chão, de frente à arca. Isso é uma presságio. Pegaram a arca, deixaram mesmo quase um pouco mais próximo, levantaram a estátua de Dagon, e no dia seguinte o mesmo acontecimento, mas diferente de tudo. A estátua de Dagon estava no chão, mas estava cortado os braços e a cabeça. E assim começou a acontecer algo terrível no meio do povo. Sabe o que aconteceu? Deus enviou tumores, pragas, muitos e muitos ratos. É meio até constrangedor dizer, mas os tumores nos homens, nas pessoas, nas mulheres, nas crianças, estavam dando o quê? Hemorróidas. A praga era tão dura contra aquele povo que eles entenderam que precisavam tirar a Arca da Aliança e levar para uma próxima cidade dos filisteus. E qual era a próxima cidade? Eu deixei até anotado para não ser traído pelas minhas palavras. Primeiro foi Asdod, depois Gaza, Asquelon, Gat e Ecrón. Todas essas 5 cidades tinham príncipes. E todas as 5 cidades foram o quê? Todos atacados por úlceras, por ratos. E os sacerdotes tiveram a ideia de fazer o seguinte: precisamos tirar a arca daqui. Se nós continuarmos com a arca, todos iremos o quê? Perecer. Iremos perecer. E precisamos fazer algo. Os príncipes disse: o que devemos fazer? É de costume. Olha que cobre um grande parênteses, irmãos, que é algo importantíssimo. Não vou falar sobre mordomia, mas é importantíssimo a família ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Mas aqui a Bíblia nos diz a história, estou resumindo que os sacerdotes tiveram a ideia aqui e falou: é como de costume oferecer sacrifício de oferta a Deus, aos deuses. Então, o que nós podemos fazer, assim perguntaram os príncipes? Vamos fazer ofertas de acordo com os tumores, com as pragas que foram lançadas. Fizeram 5 tumores de ouro. Não sei como que foi a imagem, mas eles criaram 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, representando 5 cidades, os 5 príncipes. Pegue uma carroça nova, pegue bois e vaca que nunca foi levado nada nas costas e coloque em direção à cidade de Kiriat Jearim. E assim eles fizeram. Estou resumindo rapidamente. Para colocar a Arca da Aliança naquela carroça nova, com bois novos, indo na direção da próxima cidade, que chegaria na cidade do povo de Deus, Kiriat Jearim. E eles observaram, e a vaca levando a carroça, e a Arca da Aliança, e as ofertas de ouro. Quando o povo da cidade de Kiriat Jearim vê a Arca da Aliança voltando, se alegraram, ficaram felizes. Sabe por quê? Deus está voltando. E os filisteus, o boi está na direção certa, ele não errou o caminho, não tem nada a ganhar. Então eles se retiraram, porque os moradores de Kiriat Jearim se alegraram, pegaram a Arca da Aliança, colocaram em cima de uma grande pedra, pegaram o boi, a vaca lá, oferecendo como sacrifício ao Senhor, e exaltaram e cantaram, e aquelas ofertas de ouro ficou para a casa do Senhor. Sabe o grande parênteses que eu abri? Os gentios entendiam que deveriam fazer o quê? Devolver ofertas ao Senhor. Eles entendiam que é importante devolver oferta ao Senhor. E nós hoje, nos dias de hoje, nós somos fiéis ao Senhor no tocante ao dízimo e nas ofertas? Pois esses filisteus entendiam que os filisteus também recebiam o quê? Ofertas. Quando a Arca da Aliança estava em Kiriat Jearim e oferecido sacrifícios de ofertas, que eles adoram o Senhor, se alegram, passou-se alguns momentos, talvez dias, horas, não sei te dizer, a Bíblia não relata, mas despertou uma curiosidade daqueles homens. O que será que tem dentro da arca? Por que ela está coberta? Detalhe, os filisteus não queriam abrir, tinham um respeito, mas despertou a curiosidade. O que tem dentro da arca? Olha a ideia deles. Vamos abrir. Quando eles pensarem em abrir, foram o quê? Fulminados, mortos. Bateu um desespero, vai na casa de Abinadab, o sacerdote. E vamos ver o que vai resolver. A Arca da Aliança ficou na casa de Abinadab. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora no livro de 1 Samuel.
capítulo 7. Capítulo 7, versículo 2. Sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel se dirigia à alimentação ao Senhor. Falou a Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai entre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, a Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os balaíns e os astarotes, e serviam só ao Senhor. Irmãos, em outras palavras, a arca da aliança, ela foi para a casa de Abinadab. Não voltou ainda totalmente para onde que deveria voltar. A Bíblia nos diz que ficou durante 20 anos na casa de Abinadab, a arca da aliança. E durante esses 20 anos, não somente são 20 anos, porque a arca da aliança foi levada quando Eli era vivo. Depois disso, Samuel assumiu. E Samuel, assim, cuidou do povo por mais de 40 anos. Para assim, depois o povo reclamar e pedir um rei. Esse rei era quem? Saul. Saul reinou mais alguns outros anos, para depois ele ser o quê? Morto. E consequentemente quem foi o sucessor? Davi. Nesse contexto histórico, irmãos, como eu li com os irmãos, o livro de 2 Samuel, capítulo 2, versículo 6, a Bíblia nos diz que durante esses 20 anos, a arca da aliança ficou, ou mais de 20 anos, na casa de Abinadab. Sabe o que aconteceu na casa de Abinadab durante esses 20 anos? Ou mais? Nada. Nada. A arca da aliança permanecia, nós não temos nenhum registro na palavra de Deus em que a arca da aliança, enquanto estava na casa de Abinadab, com seus filhos Uzá, não aconteceu nada. Davi assume o reino. Davi organiza uma grande festa. E é no contexto que eu li para vocês, irmãos, no capítulo 2, versículos 6 ao 11, que eu fiz rapidamente um resumo do que aconteceu com a arca da aliança e qual é a sua importância no meio do povo e aonde ela foi parar. E depois o novo rei, Davi, que era temente a Deus, e ele teve uma ótima ideia: vamos pegar a arca do Senhor, vamos tirar da casa de Abinadab e vamos colocar na terra da cidade de Davi. A presença do Senhor precisa estar no nosso meio. Vamos fazer uma grande festa. Mais de 30 homens, mais de 30 mil pessoas prepararam aquele grande momento. E a ideia de Davi era boa, sim. A arca da aliança precisa voltar a estar na casa do Senhor, principalmente na cidade de Davi. Iremos preparar um local melhor para que Deus possa habitar. Sabe o que aconteceu, irmãos? Parece que o problema, os erros voltou novamente, porque Davi, a intenção era boa, mas ele não seguiu as orientações. As orientações eram claras: somente os levitas poderiam carregar, não tocar. Davi preparou uma carroça nova, com bois novos, para colocar a arca da aliança lá e se transportar para a cidade de Davi. Ele não seguiu as orientações, e a Bíblia nos disse no capítulo 6 em diante, diz que a carroça estava carregando a arca da aliança, e por algum motivo nós não sabemos, os bois o que? Tropeçaram. O Espírito de Profecia nos diz o que aconteceu, mas eles tropeçaram. Isso aí foi provisão divina, não? Mas a maior das intenções que seja boa de usar, de tentar segurar a arca da aliança para ela não cair, Deus se desagradou mais ainda, porque já estavam agindo da forma errada. Não era para carregar numa carroça nova com bois, porque os filisteus fizeram isso, mas os filisteus não tinham essa orientação que o povo de Deus tem. E consequentemente Davi não buscou, e a Bíblia nos diz que Uzá foi fulminado naquele exato momento. E Davi se angustiou em seu coração, se angustiou tanto de saber que Deus se desagradou por algum motivo, só que ele não sabia era qual que era, e teve uma ótima ideia: vamos deixar na casa de Obed-Edom.
Como nós lemos no versículo 11, ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, geteu 3 meses, e o Senhor abençoou tudo e a tua casa. Eu gostaria de destacar algo bem interessante. O significado da palavra Obed-edom significa aquele que serve. O que realmente Obed-edom fez de diferente? Por 3 meses Deus abençoou a sua casa. E Abinadab, nós não vemos relatos qual foi as bênçãos. Será que a forma que Abinadab fazia ou deixava de fazer diante da presença de Deus com a Arca da Aliança em sua casa era diferente do que a Obed-edom fazia? Sabe o que representa hoje a Arca da Aliança, irmãos, nos nossos dias? Eu peguei algumas referências para nós. Temos muitas e muitas referências. A lei, que é a expressão do caráter de quem? De Deus. Cristo disse certa vez em João capítulo 14, versículo 8, quando os discípulos falaram para ele: Mestre, vamos ao nosso Pai, queremos ver o Pai. E Cristo disse: quem vê a mim, vê o Pai. Cristo é a expressão exata do caráter do Pai. A lei é a expressão exata do caráter de Deus. O maná representa o quê? A provisão de Deus durante aquele povo caminhando no deserto. Deus proveu eles com o maná. E Cristo disse em João 6,75: eu sou o pão da vida. A palavra de Deus é o nosso alimento diário. A palavra de Deus contém a lei, os 10 mandamentos. Se nós rasgássemos toda a Bíblia, se ficássemos somente com o livro de Êxodo, capítulo 20, e fôssemos fiéis ao Senhor, seria o suficiente. Porque ele reflete o caráter do Pai. E a vara de Arão, que representa a autoridade no contexto em que outros estavam levantando, mas Arão foi escolhido só porque é irmão de Moisés. E Deus falou: faz o seguinte, então, pega as varas de cada um, coloca aqui à frente, e no dia seguinte volta aqui. A vara que florescer e der fruto, essa que foi escolhida como sacerdote, e a vara de Arão que floresceu e deu fruto, mostrando o poder sacerdotal que Arão tinha. E a Bíblia nos diz em Mateus capítulo 28, Cristo, antes de ser assunto ao céu, disse: toda a autoridade foi me dada, tanto no céu como na terra. Vou mais ainda, além. Em Hebreus, Paulo, alguns dizem que o escritor do livro de Hebreus é Paulo. Paulo não apresenta que Cristo é o nosso maior sumo sacerdote. Ele apresenta Jesus como o nosso cordeiro, mas também o sacerdote, o sumo sacerdote que hoje está intercedendo perante o Pai, intercedendo por mim e por você. Cristo é a nossa maior autoridade, Cristo é a nossa maior regra de vida aqui nessa terra. Então, na Arca da Aliança, nós temos hoje, sim, a Arca da Aliança em nossos lares. Sabe qual é a Arca da Aliança? A palavra de Deus. O que Abinadab deixou de fazer, o que Obed-edom fez? Mais de 20 anos na sua casa, não aconteceu nenhum milagre, e somente 3 meses na sua casa e houve grandes milagres. Historiadores dizem que Obed-edom era pobre, era levita, mas não tinha condições financeiras. Alguns dizem que não existia beleza na esposa de Obed-edom. E também era estéril, não poderia ter o quê? Filhos. Eu não sei dizer, mas algo certo. A Bíblia nos diz que Obed-edom teve 8 filhos. Amém? Amém. Hoje falar um, ninguém quer ter só nenhum filho, ninguém quer ter, imagine 8. Hoje está tudo ao contrário. A família está sendo constituída, sabe por quê? Eu vejo até cachorro, mas tem gato no meio. Tem homem, mulher e um pet. E eu vou mais além. A família está sendo constituída por homem, mulher. Está tudo bagunçado aqui, o inimigo está fazendo de tudo para destruir aquilo que nasceu no coração de Deus, que é o quê? A família. Deus criou algo maravilhoso. Eu falei ontem e volto a repetir: família não tem problema, porque quem criou foi Deus. Não tem, porque Deus criou problema para nós? É o maldito do pecado. Família é uma bênção, é um presente de Deus. Mas não, hoje, até para constituir a família, tem gente que fala: não vou sair mais debaixo das asas da minha mãe. Tem um filho barbado que já está com 32 anos, não quer formar uma família. Por quê? Tem medo de formar uma família, de ter filho. Está tudo
tudo errado, a sociedade está desconstruindo aquilo que Deus nunca disse que era. Veja que Obed-Edom teve 8 filhos, cresceu, prosperou. Deus abençoou ele tanto que, como eu disse, a mulher de Obed-Edom era feia, não sei, mas disse que Deus fez um milagre, e fez uma cirurgia, sei lá se foi maquiagem, escovou o cabelo, não sei. Eu sei que a mulher ficou linda. Ficou muito linda. E Obed-Edom, depois de 3 meses, que Davi teve a ideia de voltar novamente, porque ele ouviu falar que Deus havia abençoado Obed-Edom. A pergunta dessa manhã: o que você tem feito dentro do seu lar com a palavra de Deus? Você tem sido como Abinadab? Eu não sei dizer, mas possivelmente, eu sei que não aconteceu isso, porque não está escrito. Mas quantos hoje abrem no Salmo 21, ou Salmo 91, ou João 3,16, algum texto que você se identifica e fica aberto lá, a palavra, e você deixa de lado e não lê? Quantas e quantas vezes você tem feito culto familiar com a sua família? Quantas e quantas vezes você tem se reunido com os seus filhos, com o seu companheiro e abrindo a palavra de Deus? Quantas e quantas vezes você tem lido a palavra de Deus sozinho? Qual a importância que você tem dado à palavra de Deus? Abinadab, de repente, por causa dos problemas que aconteceram com os filisteus, ele falou: vou deixar a Arca da Aliança aqui no cantinho e vou continuar fazendo os meus serviços na igreja. Eu vou ler a palavra de Deus na igreja, mas em casa eu não preciso, porque eu já faço tudo isso na igreja. Está errado. E eu vou dizer algo importantíssimo: não resuma a sua vida espiritual. Veja bem, não resuma a sua vida espiritual somente quando você está na igreja. É muito pouco. Aqui deve ser um complemento. A sua vida espiritual deve se resumir dentro da sua casa, no seu lar, com a sua família, buscando ao Senhor, para quando você vier para a igreja, você agradecer pelo que você já tem e o mais do que o Senhor tem a te oferecer. Obed-Edom é aquele que serve, aquele que buscava, ele fez diferente. Eu quero contar rapidamente uma história de um pastor. Vou usar um pastor adventista, porque nós somos adventistas, né? Acreditamos que Cristo irá voltar. Mas o pastor adventista assumiu o distrito com alguns meses. A diretora do Ministério da Família, vou usar a irmã aqui como exemplo, tá? Mas não é só exemplo, tá? Ela convidou o pastor para almoçar em casa. E aí, você sabe como que é mulher, né? Mulher gosta de dar aquela talher de ouro, tudo bonitinho, organizadinho, melhor prato azul, verde, colorido, uns pratos, que não sei para que a gente olha pro prato, o homem quer colocar a comida no prato e o quê? Comer. E pronto, né? Mas mulher organiza tudo bonitinho. Mesmo é importante dizer que, quando nós vamos receber o sábado, nós temos que preparar o melhor para o Senhor. A melhor roupa, o melhor sapato, a melhor mesa, tudo para o Senhor. E essa família da irmã, ela preparou tudo bonitinho, os talheres bonitinho, organizadinho. O pastor foi lá almoçar, né? Percebeu a casa organizadinha, então aí viu uma Bíblia encostada ali. E aí, antes de comer, né? O pastor falou assim: eu posso ler a Bíblia? Ele rapidinho leu o texto, porque antes ele já queria comer, o esposo já queria comer antes de orar, né? Do Ministério da Família aí, antes de orar, já quer comer. É uma fome insaciável. E aí, esse pastor pegou a Bíblia, leu, discretamente, pegou aquela colher de ouro, não roubou, tá? Tem um pastor aqui, né, pastor? O pastor não pode roubar, não, né? Ninguém pode, nem ó, o pastor, ninguém pode, isso mesmo. Ele pegou aquela talher de ouro, colocou na Bíblia, leu, amém? Aí leu, amém. Guarda a Bíblia lá, por favor, vai guardando naquele lugar de sempre. Comeram, se alegraram, deu aquele som depois do almoço, falar da vida dos irmãos, e o pastor não pode, vamos orar, vai visitar. Aquele sábado maravilhoso. Acabou o sábado, pôr do sol, a mulher foi lavar o quê? A louça, né? Que o homem nem presta nem para ajudar para lavar a louça, né? Foi lavar a louça, organizar tudo bonitinho lá, e ela sentiu falta do quê? Da colher de ouro. São 8, tem 7. Ok, eu estou contando aqui, está faltando uma. Perguntou para o marido se ele tinha colocado água no café. Não, nem lavei louça. Eu comi, sentei lá no sofá e fiquei conversando com o pastor. E ela ficou com aquele pensamento: o pastor pegou o quê? A meia colher. Pegou a colher lá e... Não é possível, eu nem faria isso não. Aí vai para os cultos, vê o pastor pregando, ela olhava o quê? E a colher o pastor pegou.
Aí passa semanas, meses, e a mulher tem a ideia, vamos chamar o pastor de novo para almoçar em casa? Eu vou desmascarar ele. Não precisa para eu compro outro kit de talheres lá, dourado, verde, se você quiser, para com isso. Não, eu quero sim. Convidou o pastor percebeu que algo estava meio estranho, a mulher estava meio diferente, né? Irmão, estava meio assim, diferente. Não, o pastor vai ter que levar minha colher. E aí o pastor perguntou, tá tudo bem, antes de ler a palavra, né? Antes de comer, tá tudo bem? Tá tudo bem, mas preciso perguntar uma coisa, pastor. Lembra de tal dia? A mulher lembra da data, da hora, o tempo, a roupa que estava vestindo, a meia, lembra de tudo. Lembra de tal dia? Lembro. O senhor pegou minha colher? Não, minha filha. Posso ler a palavra? Por coincidência, eu não sei se era coincidência, era um hábito. A cabelo estava no mesmo lugar. Posso ler a palavra aqui? Ele abriu o livro de Salmos e o Senhor é meu pastor e nada a mim. Na próxima folha, a colher. A pergunta é nessa lição: o quanto nós estamos abrindo a palavra de Deus? O pastor fez um teste, talvez uma brincadeira, tinha intimidade com a família, era próximo, e algo que seria rapidamente descoberto, daria risadas, mas foi criado o quê? Um sentimento, simplesmente pelo fato de você não ler a palavra de Deus. A palavra de Deus é tão importante que a Bíblia nos diz que Obed-Edom, aquele que serve, ele fazia o que era a vontade de Deus. Ele sabia que a importância da presença de Deus dentro do lar. Eu não vou dizer para você nessa manhã que Deus não está presente no seu lar. Deus sim está presente no seu lar. A pergunta é: o que você está fazendo diante da presença dele? Eu tenho certeza que você tem a palavra de Deus, a Bíblia. Eu tenho certeza que no seu cantinho, na sua casa, na sua cômoda, ou no seu criado mudo, ou na estante, eu não sei, mas você tem um local onde você deixa a palavra de Deus. O que você tem feito com ela? Você tem sido como Obed-Edom, buscado ao Senhor, feito aquilo que deve ser feito, buscado a companhia da presença do Criador, porque sim, Deus está presente no seu lar, mas é diferente dele estar presente. E o que você vai fazer com a presença dele? E Deus sabe realmente o que você faz quando está sozinho. O que? Não sei. Antes de me cantar um louvor especial, eu vou te dar um conselho. Um conselho para você, quando for fazer algo de errado. Como assim, irmão? Isso mesmo, isso que você escutou. Quando você for fazer algo de errado sozinho, eu vou te dar um conselho. Antes de você fazer, olha para um lado, olha para o outro. Tenho certeza que não vai ter ninguém. Mas olha para cima. Se ele não estiver te olhando, que eu duvido muito que os olhos do Senhor não se descansem olhar para os seus filhos. Que Deus cuida nos mínimos detalhes. Olha para o teto. Não, para o teto não, olha para o céu. Tenho certeza que Deus se faz presente e vai estar te olhando. E você vai desistir desse ato de fazer algo errado. Pela graça de Deus, pela misericórdia, antes do irmão vir cantar, eu quero apresentar o projeto de família. E o que nós iremos fazer durante nós, irmã, igreja, família, dentro da Arca da Aliança, essa de plástico. Não tem nada de especial, mas tem um desafio, aonde a cada sábado uma família irá receber essa Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança tem 2 desafios, um para o homem e outro para a mulher. Mas antes disso, eu gostaria de pensar com vocês o que é importante ser feito dentro do ano. Vem cá, por favor. Minha esposa vai ler rapidamente alguns conselhos, e eu creio que Obed-Edom tinha isso em seu coração. O que ele fazia de diferente do que Abinadab talvez não fez, deixou de receber as bênçãos. Bom sábado, igreja. Aqui no livro de O Lar Adventista, página 18 e 19, fala assim: nossos lares precisam se tornar um Betel, nosso coração um santuário,
onde o amor de Deus é nutrido na alma e haverá paz, haverá luz e haverá alegria. O lar embelezado pelo amor, a simpatia e a ternura é um lugar que os anjos gostam de visitar e onde Deus é glorificado. E cada família na vida doméstica deve ser uma igreja, um belo símbolo da igreja de Deus no céu. E aqui também no Lar Adventista, na página 301, fala assim, a cada família deve haver um tempo determinado para o culto da manhã e da tarde. Como apropriado é que os pais reúnem os filhos ao redor da mesa, para que assim eles possam se deliciar matinalmente, para que agradecer a Deus Celestial por sua proteção durante a noite e pedir auxílio, guia e proteção para o seu dia. O culto de família não deve ser governado pelas circunstâncias. Não deveis orar ocasionalmente e quando tendes um grande trabalho a fazer, negligenciá-lo. Procedendo assim, levai vossos filhos a considerar a oração como algo sem importância. Pais e mães, por mais urgentes que sejam os vossos afazeres, a Ellen White fala, por favor, não deixa de reunir a família no altar de Deus e pedir a Deus e os seus santos anjos para que guardem os seus lares. Amém? Eu tenho certeza que Obed-Edom tinha esses princípios em seu coração. Ele sabia da importância do culto familiar, de buscar a presença de Deus em família. Deus foi tão próspero com ele que ele não queria se contentar somente em ter Deus na sua casa. A Bíblia diz que ele se tornou porteiro, trabalhava na casa do Senhor. Os seus filhos também se tornaram ministros, trabalhando na casa do Senhor. E a maior alegria dos pais é poder ver os seus filhos crescendo, se desenvolvendo e trabalhando para Deus. Esse desafio da Arca da Aliança, volto a repetir, é um desafio para o homem e para a mulher, individualmente. E terá meditações diárias, aonde você será provocado a ter o seu culto familiar. Eu não consigo de manhã, não tem problema. Não consigo à tarde, não tem problema. Só consigo à noite. Faça à noite. No horário que estiver todos reunidos, seja 2, 3 a família, o pet, reúne todos, lê a meditação, canta louvores, ora a Deus e busca mais sabedoria a Deus. E homem, você terá o seu desafio. Mulher, você terá o seu desafio dentro da arca. Você precisa, não pode, de hipótese alguma, compartilhar com a sua companheira e vice-versa. Na sexta-feira, no último dia, antes de você trazer a Arca da Aliança, você irá sentar com o seu companheiro, com a sua companheira, irá compartilhar os desafios que você cumpriu. Eu digo por experiência, é sensacional, vale a pena. E a família que estiver com essa Arca da Aliança durante a semana, toda a igreja estará orando por aquela família. E no sábado seguinte, essa família vai trazer a arca, e em algum momento que vai ser organizado pela liderança, vai ter um momento em que a família poderá vir aqui rapidamente contar um testemunho de como foi a semana para ela, e ela irá entregar a Arca da Aliança para a próxima família, e o processo novamente irá se repetir, com os desafios, mas acima de tudo, se não existir o hábito de buscar o Senhor em família, a ideia do Ministério da Família é provocá-los até esse momento. Vai ser algo tão automático que não vai precisar mais de uma arca para te lembrar que você precisa buscar o Senhor. Como a casa de Obed-Edom foi abençoada, eu oro a Deus e peço a Ele que Deus abençoe e multiplique também a cada família aqui representada. Nós temos um louvor agora especial e antes, enquanto estiver tocando o louvor, eu gostaria que você abraçasse seu companheiro, a sua companheira. Se você estiver longe dela, por favor, encosta do lado dela, abraça ela com seu filho, sua filha. Tem esse momento de reflexão, entendendo que esse bem tão precioso que Deus tem te dado, é esse bem que Ele quer levar para os céus. E tenha certeza, como diz Josué, eu e minha família, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Amém. Bem calmo, eu quero que minha família também esteja aqui comigo nesse momento. Abraça a sua companheira,
Faça nesse momento a reflexão. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser. Cada vez mais eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser. Cada vez mais, quanta esperança, Santa Maria, ouço uma voz me chamar, voz de perdão, brilho celeste, então toca minha face com ternura e diz: meu filho, descanso e paz em mim vais achar. Cristo te ama, tu és minha luz. Eu te agradeço, querido Jesus. Amém. Fique de pé, vamos apresentar a nossa família diante do altar do nosso Criador. Como a casa de Obed-Edom se tornou uma casa de bênção, eu creio que a sua casa continuará sendo uma casa de bênção, onde os anjos têm alegria em saber que ali também é um pedacinho do céu. Feche seus olhos. Querido Deus, somos gratos a Ti, Senhor, porque nós temos ainda a pessoa do Divino Espírito Santo, aonde o mesmo todos os dias tem trabalhado poderosamente em nossos corações, o mesmo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, o mesmo também que através da iluminação
nos mostra como devemos agir, nos comportar diante da Tua presença em nosso lar. Nós queremos ser praticantes não somente na Tua casa, mas sim também em nossos lares. Nós queremos, ó Deus, que nosso lar continue sendo um pedacinho do céu. E se por algum motivo, ó Deus, nós não tenhamos agido de acordo com a Tua vontade em nossos lares, deixando a Tua palavra de lado, deixando de fazer aquilo que realmente nos compete, de orar, louvar o Teu santo nome, fazer de tudo para Te agradar, nós entendemos e sabemos que o Senhor irá nos dar força e poder para mudar esse quadro. Nós queremos ser pais melhores, mães melhores, filhos melhores. Nós queremos que os nossos vizinhos vejam em nós algo que nós não temos, ou que somos, mas que nós buscamos, que é Jesus. Pai querido e eterno Deus, abençoe cada família aqui representada. Cada um tem suas lutas, suas dificuldades, medos e anseios. Mas nós sabemos que o Senhor é muito maior que todas as coisas. E irá prover o essencial para permanecermos na Tua presença. Mas nós não queremos somente essas bênçãos que o Senhor tem derramado. Nós queremos muito mais. Nós queremos viver com o Senhor nas mansões celestiais com nossos familiares. E pois nós te pedimos, Senhor, volte logo. Não queremos mais sofrer, não queremos mais chorar, nós não queremos mais nos entristecer, nós queremos ver a Tua face. Por favor, Senhor, que isso seja logo. Enquanto isso não acontece, permaneça em nosso meio, no meio do Teu povo, da Tua igreja. Nós oramos, não porque haja mérito em nós, porque reconhecemos a nossa pequenez, mas oramos no nome maravilhoso, o desejado de todas as ações, o meu Salvador, o nosso Salvador, Cristo Jesus, aquele que reina e vive para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a cada família, a cada amigo, se sinta abraçado pelo poder e a graça do nosso Deus. Amém.